Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os queridos irmãos que estão na sala. A irmã Joana Batista, o irmão Júnior Ramos, o irmão Robson, o irmão Rogério Buzzi e os irmãos que já estão na sala conosco. O irmão Júnior está na sala também externa, Arnete, Diego, o Canal Verdade, o Daniel, o Dani, a Maria, o Admilson, a Rosa, entrou também Jonathan Barros. Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um estudo com o nosso irmão Rogério Buzzi. Nós vamos fazer uma oração inicial e em seguida nós passamos a palavra ao irmão Rogério para dar início ao estudo. Com o irmão. Irmão Robson? Oi, pode orar, Vamos irmão? fazer a oração. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia, pelo teu santo sábado. Agradecemos porque até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Agradeço ao Criador de todas as coisas por mais esta oportunidade de partilharmos nessa tarde com todos os amados que estão pela internet, pelo canal do YouTube, na sala externa, os amados aqui da sala interna, para apresentar mais um estudo sobre as profecias do Apocalipse. Que nesta tarde o Senhor possa iluminar as nossas vidas. Amém. E através da boca do teu servo, do irmão Rogério, possa falar conosco, Senhor. Nós dissipamos do nosso meio todo o mal, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, o desenvolver deste estudo, tudo aquilo que possa tirar nossa atenção. Nós repreendemos, nós cancelamos do nosso meio em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos agora, Senhor, a tua proteção, a tua iluminação, Senhor, sobre a vida de cada um dos amados desta sala e aqueles demais que também ainda vão chegar, Senhor, para participar desse glorioso estudo. É em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. 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 Com o irmão Rogério. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus, sejam com todos os amados irmãos e irmãs. Essa madrugada eu despertei. A gente pensa que desperta, né, pura e simplesmente, mas nós sabemos que é o Espírito de Deus que nos desperta. E por alguma razão, acordo e começo a conversar com Deus. Creio que os irmãos fazem isso também, com alguma constância. E enquanto falava com Deus, se algumas coisas surgissem na minha mente e eu questionava ao Senhor questões que estão acontecendo. Confesso que ultimamente eu tenho ficado muito feliz com a forma como Deus tem conduzido as coisas. E uma das coisas que me chamava a atenção quando eu estava orando nessa manhã é que tem que chegar um momento na vida de cada um de nós em que nós, de fato, experiência tal com Deus, que nós o possamos ver como um amigo real, um amigo presente, um pai de verdade, afora toda a teologia e a teoria bíblica. Porém, se nós não conhecermos, se nós não tivermos o conhecimento bíblico, nós vamos ter muita dificuldade com o que fizermos. E enquanto eu falava com Deus nesta manhã, era como se, não que eu pudesse tocá-lo de maneira nenhuma, mas era como se, de alguma maneira, o Senhor estivesse mais próximo
Não me perguntem por quê, não me perguntem como, eu não entro nesses detalhes. E me ocorreu, de novo, um texto que a gente tem batido muito aqui, e que eu gostaria de abrir com ele, que aparentemente não tem a ver com estudo, mas tem tudo a ver com o nosso estudo. É um texto que ele hoje é uma espécie de marco no meio do povo da verdade presente, e por mais que a gente até tente se libertar dele, constantemente ele vem à nossa mente. Porque ele é uma espécie de conceito que nos marca como um povo diferente, como um povo que tem um foco absoluto. E esse texto está no livro de João, capítulo 17. E eu gostaria de ler aos irmãos dos versículos 1 ao 3. 17, 1 a 3. Jesus falou essas coisas. E estas coisas que ele vinha dizendo, ele vinha falando sobre tudo o que iria acontecer em relação às instruções que ele dava. E o que é mais curioso, capítulo 17, e ele inicia o capítulo 16, que vai inserir o assunto, dizendo, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês não se escandalizem. Versículo 2, vão expulsar vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que tentar matar vocês, pensará estar fazendo um serviço a Deus. Mas tenho dito isso para vocês, a fim de que quando essa hora chegar, e ela chegou, meus irmãos, ela chegou porque já estão sendo nossos irmãos expulsos das igrejas. Cascavel, nós começamos a fazer um trabalho com os empresários, há 2 anos eles se reuniam. E a mornidão, obviamente, ela tem assolado a igreja. O grande problema das igrejas e dos membros e dos cristãos hoje é aquele que Jesus mostra de uma forma muito clara. Quem dera foras frio ou quente, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E nós começamos a trazer a verdade presente para essas pessoas. Tem algumas coisas que nós esquecemos ao longo dos nossos estudos, ao longo do nosso relacionamento com Deus. Cristo nos advertiu que ia acontecer. Cristo falou para os discípulos que ele ia morrer. É necessário que ele padecesse. Tudo ele avisou antes. Jesus disse que ia morrer e ao 3º dia ele ia ressuscitar. E quando ele morre, os discípulos esqueceram de tudo aquilo. E nós também, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, acabamos esquecendo que ele já nos avisou. Aqueles amados irmãos e irmãs que têm sido expulsos das igrejas hoje por defender a verdade, pode ser que esqueçam da palavra de Jesus, ou pode ser que nunca prestaram atenção nesta palavra dele. O que ele diz, eles vão expulsar vocês, e eu estou dizendo isso por uma só razão. Porque quando chegar aquela hora, eu quero que vocês se lembrem que eu já tinha dito para vocês, porque será extremamente dolorido. E ele diz isso também para aqueles que nos abandonam, para aqueles que apostatam da fé, enfim. Está querendo que a gente olhe ao futuro. E infelizmente, nós teremos que olhar para aqueles que foram nossos irmãos e nossos amigos e entender que eles vão decretar a nossa morte. Decretar a nossa morte. Jesus não quer que a gente se escandalize. Porque é algo que é maduro, embora a gente saiba que vai ocorrer. E ele coloca uma coisa, irmãos, que é o motivador dessas pessoas. Salvos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. Estão realmente defendendo o que eles conhecem. Não é o verdadeiro Deus. Acreditarão que estão fazendo um serviço ao seu Deus. Não que estão fazendo um serviço ao Deus dos vivos, quando estarão na realidade fazendo um serviço
ao Deus dos mortos. Porque o Deus dos 144 mil, que passarão por tudo isso, é um Deus de vivos. Que ele coloca o selo do Deus vivo sobre eles. Mas muitos vão morrer. O que vai culminar com isso tudo, não só a morte daqueles que ficarão pelo caminho, daqueles que não irão para a reta final. Mártires, aqueles da última hora, aqueles que como ladrão na cruz se converterão na última hora. 144 mil sofrerão muito, porque eles pisarão o lagar sozinho. Getsêmani, ele sua gotas de sangue. E nós, se somos servos de Deus, se vamos para a reta final, se faremos parte dos 144 mil, quando estivermos nesta época, nós de bom grado desistiríamos. Porque quando de fato vermos o cálice tremendo na nossa mão, o cálice das pragas que serão derramados sobre a face da terra, quando nós percebemos que pisar o lagar sozinho é muito mais dolorido do que qualquer praga que possa cair sobre a terra. E os 144 mil terão muito claro uma coisa no seu coração. Não temam aqueles que podem fazer dano ao corpo, temai antes aqueles que podem lançar vossa alma no inferno. O problema é que aqueles que fazem parte dos 144 mil estiverem passando pelo vale do Getsêmani, quando estiverem realmente com uma dor lancinante no coração, Pai se afastar deles. Quando Cristo deixar o santuário celestial e eles forem pisar o lagar sozinho, brotará dos lábios dos 144 mil algo muito próximo do que passou o nosso mestre. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Eu não suporto, Pai, esse cálice. Mas não será mais possível. Mas, Pai, faça-se a tua vontade, Pai. Irmãos, a dor da separação de alguém que você mais amou nesse mundo. Imagine por um momento, a pessoa que você mais amou em todo o mundo, afastando-se de você, dizendo para você, olha, eu não posso mais estar contigo. A dor da perda de um filho, nada perto da dor de ver o nosso Pai se afastar de nós, de ver Cristo Jesus permitir que agora pisemos o lagar sozinhos. A luta que os 144 mil enfrentarão, de fato, redundará numa recompensa para a eternidade e única. Mas antes dela, a prova será duríssima. Duríssima. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Encontrará uma aplicação nos 144 mil nunca vista em toda a humanidade. E então, no capítulo 17, encontramos o antídoto que, muito embora fazendo parte da nossa teoria, muito embora fazendo parte da nossa mente, do conhecimento que temos, de fazer parte da mente e adentrar o coração. Essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pai, é chegada a hora. Glorifique aos teus filhos. Dá-nos da tua glória, para que possamos resistir à glória daquele que vem na tua glória. Porque quando Cristo vier, virá na glória do seu Pai. E somente quem for glorificado, não serão aqui os justificados. Não serão aqui os santificados. Santificados unicamente, que poderão resistir Cristo vindo nas nuvens do céu, na glória do seu Pai, e suportar vivos toda esta glória.
o sumo sacerdote, na época da expiação, adentrava uma vez ao ano, representando o tempo em que nós vivemos, representando os 144 mil. O sumo sacerdote adentrava ao Santíssimo uma vez ao ano. E ao adentrar ali, a glória de Deus, o Shekinah, se manifestava. E se houvesse nele um pecado, ele morria imediatamente. Carbonizado. Os 144 mil serão sumos sacerdotes, serão sacerdotes, com uma missão muito próxima dos sumos sacerdotes ali especificados. Nação real, sacerdócio santo, para Deus e para o Cordeiro. Todas as raças criadas por Deus, de uma raça, assim como dos levitas, de uma raça apenas, de todos os milhares e milhares de seres criados por Deus. De uma raça sairão sacerdotes para Deus por toda a eternidade. E por que isso? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela raça que foi criada à imagem e semelhança de Deus, uma raça única, que foi deslustrada pelo pecado e pelo trabalho do inimigo, será de fato relegada a uma condição nunca vista, nem por principados, nem por potestades, nem por absolutamente nenhum ser criado por Deus. Mas antes disso, atravessar ou deverão passar por uma prova e serão provados até a última gota. Não serão os embranquecidos, não serão os purificados como a prata, serão os provados como ouro, que serão revestidos finalmente da glória de Deus, para suportar a glória de Cristo vindo na glória do Pai. Assim como as tábuas que eram de madeira e queimavam, precisavam ser revestidas de ouro, representando ali a glorificação. Essas tábuas recebiam todo o impacto da glória do Senhor, do Shekinah, e não se queimavam, porque o ouro ali provado é a humanidade deles. Quando glorificados, tábuas, estaremos cobertos pela glória do Senhor. E isso poderá fazer com que resistamos à glória do Pai manifesta em Cristo quando vier buscar os seus. Mas antes disso, antes que esta tábua possa ser revestida pelo ouro, pela glória de Deus, intensa. Escolhas estão sendo feitas hoje, dia a dia. E no final, chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Ninguém demonstrará a glória. Senhor, mostra-me a tua glória. Esconde-te no fundo da rocha, e farei passar diante de ti toda a minha bondade. Esconde-te em Cristo, e poderás ver toda a bondade de Deus. A última manifestação de Deus ao mundo será feita pelo quarto anjo. Terra com a glória do Senhor. Devemos ser, e estamos sendo convidados para ser este anjo. Mas para que possamos ser este anjo, é primeiro preciso que nós aceitemos o conhecimento que Deus nos dá, em primeiro lugar. Conhecimento que é manifesto na primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a missão dos 144 mil. Esta é, em primeiro lugar, a primeira dose que irá fazer com que nós vamos sendo preparados ponto a ponto
para estarmos imunes à glória do Criador. Temei a Deus e dai-lhe glória. Glorifica a teu filho para que teu filho te glorifique a ti. Nós daremos glória ao Senhor, fazendo a obra dele. Eu manifestei a ti. Jesus Cristo manifestou a glória do Pai, fazendo a obra que o Pai lhe deu. Nós glorificaremos o Pai, demonstrando ao mundo que o caráter deste Pai é um caráter de amor. Um caráter que só pode ser revelado pela sua lei. A sua lei revela o seu caráter. Toda ela é uma manifestação do caráter deste Pai. E então, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Esta vida eterna prometida àqueles que forem glorificados é a vida eterna que se manifesta pela vida do Pai. Uma vida eterna sem interrupção em primeiro lugar. Esta é a verdadeira e plena vida eterna que Deus quer conceder aos 144 mil, aqueles que serão glorificados em vida para suportar, repetimos, a vinda daquele que vem na glória do Pai. 3. E a vida eterna é esta. E começa aqui, sem absolutamente nenhuma dúvida, começa aqui a primeira das vacinas que Deus dará, ou a primeira dose que irá preparar o povo, o seu povo especial, aqueles que são de fato as suas primícias, o que a terra terá de melhor, que são os 144 mil. E o conhecimento inicial necessário tem base nisso. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é verdade que é um conhecimento, em primeiro lugar, teórico, porque eu não posso amar e conhecer ao Deus verdadeiro sem primeiro saber quem é Ele. Deus espera que o seu povo tenha uma adoração consciente e saiba exatamente a quem está adorando. A vida eterna é esta: conhecer ao único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo, a quem esse Deus verdadeiro enviou. O início da vida eterna é aqui. É aqui. Porque se nós fizermos parte desta geração que não conhecerá a morte, nós já estamos vivendo a vida eterna. E já estaremos vivendo a vida eterna se estivermos procurando conhecer o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. A vida eterna, embora seja uma promessa futura, ela já pode estar sendo vivida no coração de cada um de nós e na nossa própria existência. Porque, repito, daqueles de nós que farão parte dos 144 mil, a vida eterna já começou, porque ela não terá interrupção. E eu acredito de todo o meu coração que nós fazemos parte desta geração. Essa é uma crença particular, cada um creia da forma que quer, mas eu acredito que nós fazemos parte desta geração porque estamos recebendo o convite para tal. E o versículo 4, perdão. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Nós temos uma obra. A nossa obra, irmãos, é proclamar ao mundo as 3 mensagens angélicas. E essa mensagem foi nos dada com um objetivo: glorificar ao nosso Deus, para que Ele possa glorificar a nós. Para que Ele possa revestir-nos da glória que um dia Adão teve. É necessário que nós, a partir de hoje, não amanhã, comecemos de fato, meus amados irmãos e irmãs, glorificar a Deus.
E quando o nosso objetivo for glorificar a Deus, nós não iremos sequer suportar aqueles que nos digam um dia: isto não é tema de salvação. Esta é uma desculpa que o céu não aceita. Essa é uma desculpa de um coração orgulhoso, de um coração que só pensa em si mesmo. O verdadeiro coração dos servos de Deus preocupa-se em glorificar o Pai. Cristo não estava preocupado consigo mesmo. Cristo tinha uma meta: glorificar o Pai. E para glorificar o Pai, nada, absolutamente nada é pouco. Tudo deve ser feito. O que comemos, o que vestimos, o que falamos, tudo, absolutamente tudo, deve demonstrar ao mundo que nós servimos a um Deus vivo. Tudo deve ser feito para glorificar o nosso Pai. O nosso Pai merece ser glorificado. E glorificar o Pai nada mais é do que demonstrar ao mundo que Deus é amor. Demonstrar, não falar. Demonstrar. Pessoas de fato saberão que nós andamos com Cristo se nós demonstrarmos isso mais do que falarmos. As pessoas precisam ver em nós o caráter de Cristo refletido. E quando elas puderem ver em nós o caráter de Cristo refletido, Cristo nos reconhecerá como seus e virá nos buscar. Agora, o que o céu aguarda frementemente é que, de fato, a manifestação dos filhos de Deus pela igreja seja conhecida nesta terra. Porque somos espetáculos a homens e a anjos. E Deus empenhou a sua palavra de que terá 144 mil. Agora, no capítulo 14, que nós estamos estudando, para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, vemos algumas pessoas que se achegam pela primeira vez. Amados, a mensagem que vai, de fato, impactar e dividir o mundo, inclusive cristão. Versículo 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Um momento. Vinho da ira de Deus. Se nós observarmos no capítulo 2 do livro de João, 2, nós vamos encontrar algo interessante e que por vezes nós não prestamos a devida atenção. No livro de João, no capítulo 2, no versículo 10, é dito: e disse-lhe, e aqui começa a recompensa dos 144 mil, mais do que qualquer outro que já viveu sobre a terra. E disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, guardaste até agora o bom vinho. Amados irmãos e irmãs, a história do ser humano começa no livro de Gênesis e ela termina no livro de Apocalipse. A história do livro de Gênesis começa com um vinho inferior. Mas a nossa história culminará com o melhor vinho. Deus está guardando o melhor vinho, a melhor palavra, a palavra mais profunda, o maior tesouro que o céu guardou para esta geração. Porque é perfeito e porque é amor. Deus sabe que somente o melhor vinho reservado para o final poderá fazer frente ao vinho de Babilônia. O inimigo trabalha e está embriagando o mundo todo com o seu vinho. Os reis da terra,
os líderes religiosos, os cristãos, professos, do vinho do inimigo, as falsas doutrinas. E Deus está reservando para os seus servos o melhor presente que esse mundo poderia um dia receber. Um vinho que os profetas do passado gostariam de ter experimentado e não puderam. Jesus reservou para a nossa geração. Nós já temos um galardão na nossa frente. Uma mesa farta. O grande presente de Deus para o seu povo através de Cristo Jesus. Mas este presente só pode ser recebido pela fé. Amados irmãos e irmãs, atentem para o que aconteceu. Uma lição rápida disso. Senhor, acabou o vinho. Mas notem, a quem foram pedir o vinho? A Maria. O mundo está pedindo milagres a Maria. 12. Mostrando a guerra que será feita contra a igreja de Deus. O inimigo apresentará Maria ao mundo como se fosse a verdadeira igreja. Mas a solução do mundo estará sendo representada também naquilo que Deus nos dará. Maria, a verdadeira, disse: ide a Jesus e fazei tudo o que ele vos disser. Aqueles que querem fazer parte dos 144 mil, seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Ide a Jesus e fazei tudo o que ele vos disser. Tudo! Ah, mas isso não é salvação. Isso não é importante. Fazei tudo o que ele vos disser. E então foram até Jesus. Senhor, que fazemos? Encham as talhas de água. Como fazemos isso, Senhor? Encham os vossos corações com a água da vida. Encham os vossos corações com a água da vida. Trouxeram para Jesus. Senhor, está aqui. Sirvam. Senhor, o Senhor não vai fazer um abracadabra, o Senhor... Sirvam. Amados irmãos e irmãs, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos encher as talhas do nosso coração da água de Deus, da água viva. E quando começarmos a repartir, ela se transformará num vinho tão precioso, irmãos, que nós nem acreditaremos. As pessoas têm recebido o vinho da verdade presente hoje. E eu posso assegurar aos irmãos e irmãs que nunca eu vi tanto resultado maravilhoso. E se alguém me questiona hoje sobre o que ensino, tudo que posso lhes dizer é: observai os frutos. Vejam os frutos, porque é a única segurança que temos. Não aprendemos com homens, não aprendemos com pastores. Aprendemos com o nosso Deus. Então, vamos aproveitar o tempo que temos hoje para, de fato, encher o nosso coração com a água pura que parte do trono do nosso Deus. Lembrem-se que o nosso Deus está sentado sobre um trono. E deste trono flui um rio cristalino como um espelho. Águas vivas que do trono do Pai vêm até nós. A água que temos recebido hoje, ela parte do coração do nosso Pai. Ela parte diretamente do Santíssimo até nós. Diz o que Cristo a revela a nós. E quando Ele a revela a nós, ela se transforma neste maravilhoso vinho que os irmãos, creio, têm já experimentado algumas gotas. Amados irmãos e irmãs, este é o primeiro presente, é a primeira recompensa dos 144 mil. Mas ela está à disposição de todos. Nós somos esses mensageiros que devem apresentar o bom vinho àqueles que têm, infelizmente, bebido o vinho de Babilônia. E as ovelhas de Cristo ouvirão a voz e saberão discernir se o nosso é ou não é um vinho vindo do céu. O melhor vinho. Não foi por acaso que Cristo
na última santa ceia que teve aqui, disse que nunca mais beberia do vinho, a não ser quando nós estivéssemos com ele. Mas isso não quer dizer que ele não está nos dando o melhor vinho. Embora ele próprio não esteja bebendo o vinho literal, ele está hoje derramando sobre o seu povo, está dando ao seu povo a revelação do Apocalipse. O melhor que foi reservado para os seus servos. Capítulo 10. Também o tal beberá. Você não aceita o vinho de Cristo? Infelizmente, então, o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não tem jeito. Chegará um tempo agora, em que não haverá como fugir. Quem está em cima do muro não estará mais. Beberá ou do vinho babilônico, ou beberá do vinho verdadeiro. Negando-se a beber o vinho verdadeiro, receberá o vinho da ira de Deus agora. Aquela palavra, que hoje é um vinho maravilhoso, como um cheiro de vida, se transformará num cheiro de morte. Porque a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida, mas também é um cheiro de morte para a morte. Aqueles que simplesmente rejeitarem o vinho maravilhoso que Deus está experimentando, o vinho que dará vida e vida em abundância, infelizmente, beberão o vinho das taças da ira de Deus, as pragas que serão derramadas sem mescla de misericórdia. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, nós encontramos isso. 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso só ocorrerá quando os servos de Deus estiverem selados. Por isso eu digo, calma, calma. Não ainda. Não antes que se selem os servos de Deus. E eles serão selados. Isso é um fato e é bíblico. Porém, para aqueles que o rejeitarem, infelizmente, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que será esse atormentado diante dos santos anjos e diante do Cordeiro? Amados irmãos, algumas pessoas imaginam que isso é o inferno. Irmãos, isso é durante as pragas, irmãos. É antes que Cristo venha. O que vai acontecer, que fará de fato com que estas pessoas tenham esta luta e sejam atormentadas. O próprio Apocalipse 16, falando das pragas, vai ensinar. Capítulo 16, versículo 21. É a última praga, é a pior delas. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Fogo e enxofre. Peso de 1 talento, média de 34 quilos. Mas são pedras de fogo, irmãos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Deus resume então, mas vai imediatamente na última, que é a pior delas. E esses homens então, e mulheres, e todos aqueles que não aceitaram o vinho melhor que Deus preparou para as bodas finais do Cordeiro, para o nosso encontro com o Senhor, de fato, infelizmente, receberão as pragas finais. E a fumaça do seu tormento. Qual é a fumaça do seu tormento, irmãos? A fumaça do seu tormento é um testemunho de que eles realmente escolheram isso. A fumaça do povo de Deus representa a oração. Mas vejam Apocalipse 15, versículo 7 e 8. Apocalipse 15, 7 e 8 que encontramos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre.
E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. A fumaça dos santos é a oração deles. A fumaça desses que são atormentados é a sua blasfêmia contra Deus. É a fumaça deles. Por isso diz a fumaça do seu tormento. Qual é a fumaça do seu tormento? Repetindo para que fique claro a todos os irmãos biblicamente. 16, 21. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. As imprecações é que representam a fumaça deles. Assim como a oração dos santos sobe como um incenso agradável a Deus, a fumaça do tormento deles sobe como um pura e simplesmente fogo de mistura e enxofre, que é exatamente a mostra daquilo que pediram, daquilo que o inimigo lhes deu. Triste, dolorido, mas nada, absolutamente nada a ver com o inferno que se prega aqui. Nada. Este texto não tem a ver com a destruição final, irmãos. Que a destruição final que eu digo, a segunda morte. Não é isso. Isso é antes. É as pragas caindo pouquíssimo antes que Cristo venha. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Enquanto as pragas caem, não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Já falamos sobre isso. Não escolheram que é o chefe, o grande rei e o grande marido da sua igreja. Não aceitaram de fato a imagem de Cristo, que deveria ser o quê? O seu povo puro, pregando a verdadeira mensagem. E não receberam o sinal de Deus, o Santo Sábado. Então, a besta. Adorarão ao Papa aqueles que se colocam como blasfemo no lugar do Pai, dizendo-se Pai da cristandade. Recebem o engano que vem da imagem dele, daqueles que, como o protestantismo apostatado, ensinarão exatamente o que a besta ensina. Irmãos, nunca estivemos tão perto de ver a imagem da besta formada. Amados irmãos e irmãs, o ano de 2017 marcará 500 anos de sepultamento do protestantismo. No ano de 2017, em outubro, fará 500 anos que Lutero, iniciando a reforma e o protestantismo, pregou, irmãos, no castelo de Wittenberg, aquilo que seria um golpe fatal em Roma, mostrando os seus enganos. O inimigo estará comemorando no ano que vem o fim do protestantismo. E todos os que arrogarem ser protestante, e nós somos protestantes, a menos que queiramos negar o nosso chamado, porque nós protestamos contra a besta, nós protestamos contra a adoração à besta, nós protestamos contra a sua imagem e nós protestamos contra o seu sinal. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Então nós, como legítimos protestantes, seremos declarados agora inimigos públicos número 1 do ecumenismo. Nós seremos vistos como aqueles que vão dividir as igrejas. Nós seremos vistos como a escória. Nós seremos vistos como fundamentalistas. Um fundamentalista aos olhos do mundo é aquele que coloca uma bomba no seu corpo e sai matando todo mundo. Nós seremos vistos como os piores inimigos do mundo. E isso marcará o início da nossa trajetória, seguindo os passos do nosso mestre. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14
mostra exatamente mostra exatamente quem somos em primeiro lugar. Mostra exatamente a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os santos são, de forma muito simples, os que guardam os mandamentos de Deus. Amados irmãos e irmãs, contra Deus começou no céu. Lá no céu, é dito, nesse mesmo capítulo 12, no mesmo capítulo 12, versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Amados, no céu, a guerra começou, porque anjos de Deus disseram: ficaremos ao lado de Deus. Manteremos e obedeceremos os mandamentos do nosso Deus. Mandamentos que mantêm os mundos em ordem. Mandamentos que mantêm tudo no seu lugar. A batalha, então, inicia-se lá no céu. Mas ela terminará aqui na terra. Capítulo 12, que estamos, versículos de 17. E a terra ajudou a igreja, a verdadeira igreja. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Envia do rio da vida palavra para os seus servos. O diabo também mandará o rio da palavra adulterada da boca dele contra a palavra, a água da vida, que vem da boca do nosso Pai. Pela graça de Deus, se somos os servos de Deus, seremos ajudados com a palavra de Deus agora, tragando também, e a própria terra tragando agora, esse rio da palavra adulterada do inimigo. E o versículo 17. E o dragão irou-se contra a igreja. Prestem atenção, amados. O dragão irou-se contra a igreja, mas foi fazer guerra ao resto da sua semente. Fez guerra contra os anjos que disseram: ficaremos ao lado de Deus e das suas ordenanças, dos seus mandamentos. E aqui na terra, agora, ele vai finalizar essa guerra. Fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são, Pai, o resto da sua semente? Quem são o resto da semente da igreja que tu levantaste? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus, testemunho de Jesus Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos. Irmãos, olhem que fantástico. O anjo mais poderoso do céu está dizendo: sou conservo teu. Eu te ajudo. Eu também sou um servo para te servir. E dos teus irmãos. Eu não sei como é que nós poderemos entender isso ou dar valor a essas palavras. Porque o testemunho de Jesus, de profecia, o verdadeiro testemunho de Jesus, não é usar uma camiseta com o nome de Jesus, não é ir à igreja todo dia. O testemunho de Jesus é ter o espírito profético, é entender estas coisas que só Deus pode revelar. Incapacidade para entender isso se não for revelado por Deus. Irmãos, as pessoas, e vocês são testemunha disso, amados, estão passando fome e sede da palavra de Deus. A igreja. E as pessoas estão sedentas, estão esfomeadas. Eu quase que poderia dizer, irmão, se isso não soar como uma presunção,
que quando nós estamos junto aos irmãos e irmãs, como Paulo dizia, me recebestes como um anjo de Deus. As pessoas nos recebem quase como anjos, irmãos. Tamanha é a sede que eles têm. E quando eles ouvem a palavra, eles se regozijam e passam a ter uma experiência diferente com Deus. Resultado do melhor vinho que Cristo separou para o seu povo neste final. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que agora, bem-aventurados mesmos os mortos que desde o momento em que parte a missão dos 144.000, e ela começou lá no passado, irmãos, aqueles que morreram pregando essas mensagens, irmãos, que estamos falando, os nossos amados pioneiros que hoje descansam, bem-aventurados, porque participarão da segunda ressurreição, participarão na primeira ressurreição, a ressurreição parcial, e estarão com, não entre, com os 144.000. Todos que participam deste trabalho, desta missão, bem-aventurados. Não é bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. É bem-aventurados os mortos que desde agora, a partir do momento que starta a missão dos 144.000, fazem este trabalho. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Pregaram a vinda de Cristo. Sofreram porque pregaram uma mensagem que o mundo cristão não compreendeu. Pregaram que Cristo vinha. Houve um erro na profecia? Houve. Mas pregaram com amor. Queriam ver Cristo vindo, amaram a vinda de Cristo, não puderam ver. A recompensa mesmo deles será diferente, porque ressuscitarão na ressurreição parcial para ver o cumprimento daquilo que pregaram, porque em vida não puderam ver. Estes são os que estarão com os 144.000, não entre. Mas os que estarão entre os 144.000 serão aqueles que servirão o Pai por toda a eternidade. Recebem já hoje aqui na terra uma recompensa fantástica, a de receber o melhor que Deus preparou para o seu povo em todas as eras em que há planeta Terra. Desde que houve o pecado no mundo, receberão já esta recompensa. Serão glorificados, recebendo outra recompensa fantástica, sendo glorificados em vida, para poder receber o impacto da glória de Deus que vem. Atravessarão as pragas, irmãos, as taças de ouro sendo derramadas, porque estão revestidos com o ouro da glória do Senhor. E finalmente, em vida, sem ter conhecido a morte, que o próprio Pai tem de não ter conhecido, servirão ao Pai por toda a eternidade, porque tem a experiência do seu próprio Pai. Nem de perto comparamos aqui qualquer pessoa com Deus. Não somos e não seremos deuses. Mas entendam o que Deus tem como suas primícias. O Pai que não conheceu a morte, o ancião de dias, terá aqueles que viverão mais do que qualquer ser humano já viveu na face da terra. Porque ainda que Matusalém tenha vivido 960 e tantos anos, foi para a sepultura e encerrou a sua vida terrestre. Mas estes viverão por toda a eternidade. Não se pode contar o dia de vida que eles têm, porque como não há interrupção de dias na sua vida, viverão como nenhum outro ser humano viveu. Irmãs, de fato, eu creio que todos nós podemos levantar os nossos olhos a Deus, levantar o nosso coração a Deus, e de fato dizer: Pai, muito obrigado, porque hoje consigo ver
que, Senhor, ainda que eu não entenda tudo, mas posso dizer de todo o meu coração e alma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sejas, Pai Celestial, os servos que escolheste na terra. Se um dia tivermos que morrer, Pai, que o seja manifestando que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que os mandamentos são santos, justos e bons. Mas ao final, Pai, se nos glorificares, será apenas porque nós queremos, Pai, glorificar ao Senhor na terra. Se nos deres o privilégio, Pai, nós de fato te agradecemos, mas por todas as coisas queremos declarar que nós, Pai, queremos fazer a tua vontade. A tua vontade, Pai. Cumpra-se em nós a tua vontade. E no final, nós todos saberemos de uma coisa. A promessa e a oração de Cristo se cumprirá. Pai, que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, hoje, é verdade que o galardão e a recompensa dos 144 mil são tremendos. Isso é um fato. Mas o nosso coração não alcançará essa recompensa se primeiro nós de fato não amarmos a Deus. Não será por temer no sentido de medo que nós vamos servi-lo. Porque Ele nos amou primeiro. Amados irmãos, Deus abençoe grandemente a todos que com paciência nos ouviram e que Deus possa gravar no coração de cada um dos amados irmãos e irmãs que nos ouvem e daqueles que nos ouvirão um dia as palavras de Deus. Que Ele possa, pelo seu Espírito, assim como há muito tempo atrás, gravou na rocha, grave no nosso coração também a palavra dos céus. Por Jesus te pedimos, Pai. Por Jesus agradecemos. Amém. Irmão Marcílio. Amém. Misericordioso Deus, meu bondoso Pai. Eu escrevi na sala interna, aqui no chat da sala interna, aqui pro Robson, que é um dos irmãos mais antigos que eu conheço, junto com o Dani. E eu escrevi pro Dani, mas eu achei melhor falar. Que é um irmão que eu conheci já há um tempo. Eu escrevi para o Robson aqui, irmão Rogério, se me permite, irmão Júnior e a Joana. Escrevi para o Robson aqui, mas ele não viu no chat interno da sala aqui. Irmão Robson, de todo o meu coração, explique a origem de uma mensagem como esta, né, que eu compartilho com os irmãos que estão nos ouvindo agora, com o Dani, que ele ouvia ele se manifestando aí. Eu creio que ele tenha sentido, de fato, o cerne da mensagem que nos coloca diante de uma situação completamente diferente de tudo que a gente até hoje já tinha visto e ouvido no meio cristão. E não sei se todos conseguiram alcançar o ápice da mensagem, né? Mas enfim, vamos ouvindo e a gente vai aos poucos se entendendo com essa mensagem. Para mim, muito forte que a gente ouviu hoje. Enfim, não sei se tem alguma manifestação de algum irmão aí na sala, todos eles, né? Amém, 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 irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração final. Eu agradeço desde já a Marcílio. participação de todos, irmão Robson, aí fica à vontade, irmão. Então, amado, a Rô está acompanhando aqui, né, comigo, no Hangout, e a gente, assim, tá maravilhado, né? Eu não vi a sua mensagem aqui porque eu estava com
Ah, tá ok. A sala externa aberta, né? Para ver as Percebi. mensagens, para ler os textos que você estava colocando. Mas assim, uma que a gente não escuta, né, essa mensagem em lugar algum, né? Eu acredito que em todos os lugares do mundo você não vai encontrar essa mensagem, né, tão impactante, tão profunda, a qual realmente, de fato, ela tem descido do trono de Deus, como água cristalina, água pura. E até a rua que a gente conversando aqui em off, né, ela até comentou que se você parar para pensar que só vai sobrar 144 mil que não vão conhecer a morte na reta final, no último dia, a gente não consegue imaginar, mensurar esse nível, né? Assim, é um grau muito elevado, irmão Marcílio. Saber que podemos nós fazermos parte desses 144 mil, eu acho que se a gente olhar para dentro de nós, a gente não vai achar nada. E passa com que nós somos merecedores disso, né? Nós temos que buscar, né, por excelência, primeiramente guardar os mandamentos do Senhor, e aquilo que o irmão Rogério falou é manifestar a glória de Cristo, né, que é o resplendor da glória de Deus, para que todo mundo veja que, de fato, é o brilho, é a luz, o caráter de Jesus em nós. Então, assim, se a gente for parar para pensar, eu acho que a gente vai conseguir, parece que é um sonho o que nós estamos vendo, o que vai acontecer, o fato de só 144 mil, né, mas se você, em contrapartida, vê como como o mundo está realmente embriagado pelo vinho de Babilônia, a gente vai até achar que 144 é um número aceitável, né? Mas se você olhar literalmente, nós vemos que não é, que realmente é um remanescente muito, muito pequeno, né? Mas assim, nós estamos maravilhados, meu Marcílio, realmente é um dos estudos que o irmão Rogério fez que mais, pelo menos, me impactou, né, durante esses últimos meses, né? Realmente é uma palavra muito profunda, amado. Amém. Bom, irmãos, vamos fazer uma oração final para a gente poder encerrar esse estudo e, se Deus permitir, a gente estará aqui no próximo sábado, dando continuidade a esse estudo aí com o irmão Rogério Bussi. O irmão ora, irmão Rogério. Oro, claro, será um prazer. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós atravessamos neste momento pela fé os portais da Nova Jerusalém, Pai, e nos posicionamos diante do Senhor nesse teu santo dia de sábado, Pai, Amém. e nós queremos agradecer ao Senhor. Ainda, Senhor, que nós não cheguemos a fazer parte dos 144 mil, nós queremos agradecer ao Senhor pelo convite, nós queremos agradecer ao Senhor pela missão que colocou diante de nós. Nós queremos agradecer por cada alma que ouviu a Tua palavra. Nós todos reconhecemos, Pai, que não há um mensageiro capaz de apresentar a Tua palavra. O Senhor deve falar. E quando o Senhor fala, as Tuas ovelhas ouvem. Muito obrigado, Pai, por usar Teus servos, ainda que pecadores, para explanar a Tua palavra. Que cada um dos Teus amados servos nesta terra, que cada um desses que nos ouvem, sejam, Senhor, também a Tua voz neste mundo. Possam tão somente repartir aquilo que recebem. E Pai Celestial, muito obrigado por reservar o melhor para esta nossa geração. Ajuda-nos, Pai. Não retires de nós o Teu Espírito. Não permita, Pai, que de alguma maneira, em algum momento, nós, em qualquer situação, deixemos de confessar o Teu nome. Pai, ajuda-nos a sermos firmes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos aquela fé que realmente vai fazer com que finalmente o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós não temos palavras para agradecê-lo, mas te pedimos, Pai, que cada um dos que ouviram a Tua mensagem possam, de fato, também compartilhar vida, este melhor vinho, com aqueles que hoje estão sedentos. Ô, Joilton, passa. Pai Celestial, dá-nos sabedoria, a todos nós,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um bom sábado a todos. Nós voltaremos no próximo sábado com mais um estudo com o irmão Rogério Buzzi. Um abraço grande, saudade do irmão Joilton, que está na Coreia. Eu acho que é na Coreia que ele está lá. O Daniel conseguiu perceber que era ele. Um abraço, irmão. Fique com Deus aí. Bom trabalho para vocês aí. Uma boa descanso nesse final de Santo Sábado do Senhor a todos. E até o próximo estudo, se o nosso querido Pai Eterno nos permitir. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, gratos pela paciência. Ósculo Santo a todos vocês. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Irmão Rogério, Oi, meu irmão. a Roseli está mandando um grande abraço para você, tá? Amém. Transmita meu abraço a ela também. Ela pediu oração, tá bom, irmão Rogério? Um abraço para o irmão Rogério, para o irmão Martírio, para todos os irmãos. Amém, Amém. irmã. Amém, irmã Joana. Irmão Júnior, Deus abençoe, irmão. Amém.